Boa tarde, povo de Deus. Vamos dar início aqui à nossa aula do nosso curso Céu e Inferno. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Como nós estamos atrasados, nós vamos dar hoje o capítulo 2 e o 3 da apostila, tá bom? Então, quero acolher você com um abraço da misericórdia e vamos iniciar, como sempre, a gente inicia aqui rezando, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrando-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso curso O Céu e o Inferno, dando continuidade ao primeiro curso, né, da nossa escola de formação, Mãe de Misericórdia. No primeiro curso, nós falamos sobre o purgatório e nós estamos dando continuidade com esse tema sobre o céu e o inferno. Então, hoje, o segundo capítulo da nossa apostila fala sobre as experiências de céu que os santos místicos tiveram aqui na Terra. Então, nós vamos abordar alguns santos, a vida de alguns santos que tiveram uma experiência de céu ainda aqui na Terra, comprovando que você pode sim viver o céu aqui na Terra, né? Dar esse início, esse primeiro passo ainda aqui na Terra. Essa é digamos assim, é o objetivo da Igreja Católica, é nos ensinar sobre o reino dos céus, né? O que Jesus veio fazer aqui na Terra foi exatamente propagar o reino de Deus aqui na Terra. Então, como é que a gente quer viver no céu, né? Depois que a gente morrer, a gente busca a vida eterna, né? Foi isso que o Senhor falou na palavra, né? Que Ele veio nos dar vida, vida em abundância, vida eterna, né? Que é o céu. Como é que a gente quer viver no céu depois que a gente morrer, se a gente não começa a viver o céu ainda aqui na Terra? Então, não faz sentido nenhum a gente querer viver o céu, né? E não começar agora, nesse exato momento, né? Tomar essa decisão de viver o céu ainda hoje, ainda aqui. Então, a igreja, ela reconhece, né, que alguns santos, eles tiveram experiências místicas, né, do próprio céu ainda em vida. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, né, nesse capítulo 2 da nossa apostila. Então, se você quer adquirir essa apostila, ela está disponível. Depois você fala comigo para adquirir. Então, olha só, nós vamos começar falando sobre Santa Faustina, né, que é a nossa baluarte. Para quem me conhece, né, eu tenho a devoção a Santa Faustina, a devoção à Divina Misericórdia, né, nós propagamos a misericórdia infinita através do texto da misericórdia, do Diário de Santa Faustina. Então, sempre e em tudo que eu for fazer na escola de formação,
com certeza nós vamos estar falando aqui sobre Santa Faustina. E no Diário de Santa Faustina, número 777, ela descreve o céu como uma realidade de beleza indescritível, onde a alma é inundada por luz e amor. Então, ela teve essa experiência de misericórdia, né? O Senhor, por misericórdia, fez com que ela vivesse essa experiência de céu, né? Então, ela fala com detalhes. Ela descreve no diário, né? Luz que não cega, é uma luz esplendorosa, é uma luz que ela consegue enxergar, mesmo que seja uma luz muito forte, né? Uma luz que não cega. Uma alegria perfeita, né? Ela fala sobre essa alegria que nós buscamos aqui na Terra, muitas vezes nas pessoas, nas coisas, nos bens materiais, mas ela fala exatamente dessa alegria perfeita unida a Jesus. A gente só vai realmente encontrar a alegria perfeita quando a gente se unir a Jesus nessa intimidade, né? Como ela viveu. E ela descreve o céu como uma comunhão com Deus e os santos. Em todo o Diário de Santa Faustina, ela tem também experiências com outros santos, com São José, por exemplo, ela fala muito, ela vê Nossa Senhora, então ela tem essas experiências de céu também na presença dos santos, né? De alguns santos que ela relata no seu diário. Então, Santa Faustina é o primeiro exemplo que nós vamos dar aqui de uma santa mística que viveu o céu ainda aqui na Terra. É possível viver o céu ainda aqui na Terra. Então, eu gostaria de acolher você que está chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre o céu e o inferno. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas experiências dos santos místicos. Já falamos sobre Santa Faustina. Então, se você está gostando da aula, você pode apertar aqui, ó, nesse botãozinho, né, de enviar para outras pessoas. Envie essa live para outras pessoas, para que outras pessoas também possam conhecer um pouco sobre o nosso projeto de evangelização, né, a nossa escola de formação, tá bom? Então, o segundo exemplo que eu trago aqui é uma experiência bíblica. Isso tudo que eu estou falando aqui para vocês está na nossa apostila, tá bom? Então, você pode adquirir a apostila com todo o nosso conteúdo do nosso curso sobre o céu e o inferno. A segunda experiência bíblica é de São Paulo. E ela está descrita em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 2 ao 4. Foi arrebatado ao terceiro céu. Então, ele afirma que viu coisas que não podem ser descritas em palavras humanas. Então, o próprio São Paulo, a própria Bíblia, relata experiências de céu ainda aqui na Terra. Então, São Paulo também descreve isso. A outra experiência, que é também uma amiga do céu, Santa Teresa d'Ávila. Eu amo demais, de paixão, assim, a história de Santa Teresa, porque ela é muito humana e, ao mesmo tempo, muito mística. Então, ela descreve estados de união com Deus como antecipações do céu. Então, ela fala de êxtase espiritual, ela fala de perda de noção do tempo, de um amor intenso que consome a alma. Então, são essas características de pessoas, seres humanos. Os santos foram seres humanos que viveram aqui na Terra e tiveram experiências de céu, né? Ainda aqui na Terra. Então, o próximo exemplo também é São Padre Pio, que também é um dos nossos baluartes, né? Ele relatava visões do céu e contato com almas. Então, ele tem vários testemunhos na sua biografia, nos seus livros. São Padre Pio, ele fala muito dessa experiência de céu, né? Então, ele dizia que
tinha uma consciência viva da eternidade, né? Como se o corpo dele físico estivesse na terra, mas a alma dele já estava, né, vivendo experiências de céu. E também ele fala dessa alegria espiritual profunda, né? Quando a gente vive nessa intimidade, nessa busca pela santidade, né? Rompendo, renunciando com as coisas da terra, porque a palavra vai dizer, né, que a gente não deve acumular tesouros aqui na terra. Né? Nós precisamos acumular tesouros no céu, tesouros de eternidade, né? A vida eterna. Então, é sobre isso que a palavra fala. E aí, essa alegria profunda, essa alegria completa, nós só vamos realmente, né, alcançar nessa intimidade, nesse rompimento, a partir das renúncias que a gente faz de coisas que nós somos muito apegados, né? Não só a bens materiais, mas também a pessoas, a relacionamentos, a trabalho, né? Então, tudo isso, se a gente começar a viver uma busca pela santidade, o próprio Senhor, ele vai nos indicar coisas, ele vai nos apontar coisas que nós precisamos desapegar. Então, essas experiências de alegria espiritual profunda, né, de um amor intenso, a gente só consegue efetivamente quando nós desapegamos das coisas do mundo, né? Quando a gente percebe realmente que estamos renunciando para algo muito maior, para viver algo muito mais completo em Deus. É como se a gente não fizesse mais questão de nada, sabe? É um sentimento de realmente desapegar de tudo aqui na Terra, porque a gente sabe que o essencial é viver para o céu. Então, essas são as experiências dos santos. E além de São Padre Pio, São João Bosco, ele tinha sonhos proféticos, onde ele via o céu. Inclusive, São João Bosco, ele tem um livro que fala sobre o céu, o inferno e o purgatório. Eu vou colocar também, eu vou procurar o PDF desse livro para quem se interessar, para se aprofundar e ler também. Esse livro é muito bom. Então, ele descrevia, né, músicas celestiais. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas eu vou contar para vocês. Vocês podem dizer assim: ah, Roberta, é doida, né? Mas eu já tive experiências também de céu aqui na Terra. E um exemplo é músicas celestiais. Eu já estava, por exemplo, na capela do Santíssimo em oração. E, de repente, eu ouvi uma música, estava eu sozinha, não tinha instrumento, não tinha nada. E eu, de repente, ouvi uma música que não era uma música realmente de instrumentos, né? Era uma música como um canto gregoriano, como se fossem os próprios anjos cantando. Enfim, foi uma experiência mística que o Senhor, por misericórdia, me presenteou naquele momento, na sua presença. Então, eu já ouvi essa música celestial, né? E São João Bosco, ele também descrevia uma multidão de jovens salvos. Inclusive, ele tem essa característica, né, de evangelizar os jovens, de buscar realmente essa mudança de mentalidade nos jovens. Ele trabalhou muito, né, com a juventude. Então, ele tinha esses sonhos proféticos, né? E ele também falava sobre uma felicidade impossível de explicar. Então, é como se você não conseguisse encontrar felicidade aqui na Terra, né? Nas coisas, nas pessoas, mas somente em Deus, na Eucaristia. Então, eu não sei se você já experimentou, por exemplo, na Santa Missa, quando você chega muitas vezes desanimado, cansado, com o coração fadigado, com o coração decepcionado. E aí você participa da Santa Missa, quando você comunga, aí você sente uma paz, você sente uma alegria que você não sabe de onde vem, uma força para superar os seus conflitos, as suas tempestades.
Então, isso também é uma experiência de céu, né? Então, essa é a partilha de São João Bosco, né? Então, a igreja, ela não exige, né, fé nesses relatos. Então, a gente precisa também entender que tem muitas coisas que acontecem ainda hoje, por exemplo, como as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, algumas revelações particulares, né, da própria Nossa Senhora, alguns videntes, as histórias dos santos místicos mesmo, é algo que são relatos que eles viveram, que eles experimentaram. É como eu acabei de relatar também sobre a música celestial que eu vivi. É algo que a igreja não exige que você acredite, né? Mas tem muitos relatos que reconhecem a sua autenticidade, né? Quando estão em conformidade com a fé, né? Quando produzem frutos de santidade. Então, a igreja, ela aprova sim, né? Como eu falei para vocês no início do curso, muitas coisas que acontecem dentro da igreja são investigadas, são estudadas, não é nada inventado, não é nada da cabeça do Papa, né? Tem um estudo, tem uma profundidade. Então, para que realmente seja autêntico, que a igreja assine embaixo, reconheça como santo, reconheça como um dogma de fé, precisa realmente ser estudado, ser analisado a fundo, né? Não é nada inventado. Então, eu trouxe para vocês essas experiências, né? E eu quero deixar aqui também, eu não falei dele, mas existe um santo que ele é conhecido como o Santo da Alegria, né? São Felipe Neri. Então, eu vou deixar para vocês aqui essa atividade, né? Esse exercício, para vocês pesquisarem sobre São Felipe Neri, que é um santo que sempre falou sobre o céu, né? Que ele buscava o céu e ele dizia, inclusive tem até uma música, né? Eu prefiro o paraíso. Ele falava muito sobre céu. Então, a gente, nessa semana, nós vamos estudar um pouquinho também sobre São Felipe Neri. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Se você ainda não participa do grupo do WhatsApp, você pode participar, tá certo? Você pode entrar no nosso grupo e receber também essas partilhas, esses exercícios que eu faço durante a semana nesse grupo do WhatsApp, tá certo? Então, fala comigo no privado, você que está gostando da aula, você que está interessado em se formar, entender mais sobre a igreja, para que você possa participar, tá certo? Das nossas aulas e também receber os nossos exercícios espirituais. E agora nós vamos entrar no terceiro capítulo da apostila, que é com o tema O Inferno, uma realidade, e falando um pouco sobre a doutrina também da igreja, porque deixando claro aqui que nós fazemos tudo baseado no tripé da igreja, que é a palavra, a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição, tá bom? Então, essa apostila que nós fornecemos, ela é baseada no tripé da igreja, né? Uma formação em que eu estudo, né? Em que eu coloco os concílios, que eu coloco também documentos da igreja, enfim, não é nada inventado, não é nada da minha cabeça, são coisas estudadas, né? Para que vocês possam entender, deixar claro mais sobre esse assunto que é tão importante. E eu acredito demais que muitas pessoas precisam saber, precisam ter esse conhecimento, né, sobre o céu e o inferno, tá bom? Então, nós vamos entrar agora nesse tema. Então, vamos pensar, né? Vamos refletir. O que é o inferno? A gente já viu muitos vídeos, já viu muitos filmes, inclusive filmes se tratando de exorcismos, né? E a gente vê que fala mais sobre o inferno nessa parte onde o inimigo tá possuindo alguém, né? Então, muitas vezes a gente vê
pessoas falando que o inferno é um lugar de fogo, é um lugar que as pessoas sofrem, enfim. Tem muitos relatos, muitas pessoas falam muitas coisas, não só sobre o céu, mas também como o inferno. Mas olha, a gente vai falar baseado no Catecismo da Igreja, no número 1033, né? O inferno é um estado de separação eterna de Deus. Então, é um estado de separação eterna de Deus. Então, morrer em pecado mortal sem arrependimento significa permanecer separado de Deus para sempre. Então, eu já ouvi, por exemplo, pessoas perguntando: mas se o diabo se arrepender, ele pode voltar para o céu ou ele pode ir para o purgatório, né? Então, a resposta é não, né? O diabo ele não pode se arrepender e voltar para o céu, porque ele era do céu, né? Para quem não sabe, Lúcifer é um anjo de luz, era um anjo de luz e se rebelou contra Deus e por causa da desobediência, né, do seu orgulho, da sua soberba, ele foi expulso e hoje nós conhecemos ele como diabo, né, como aquele que divide, como aquele que separa. Então, morrer em pecado mortal. E aí tem inclusive uma postagem minha aqui no Instagram sobre os pecados mortais. Você precisa conhecer. Você precisa saber o que é pecado mortal, o que é pecado venial, para que você possa também ter esse entendimento, né, sobre o céu e o inferno, sobre essa questão de morrer em pecado mortal. Quais são os pecados mortais? Então, isso tudo eu já falei, né? Está lá no meu post, no feed do meu Instagram, você pode conferir também depois. Então, na Bíblia, tem várias passagens que falam sobre o inferno. Então, lá em Mateus, capítulo 25, 41, né, você pode anotar aí. Marcos, capítulo 9, versículo 43. Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, que é aquele famoso conto do rico e Lázaro, né? Então, o inferno, vocês muitas vezes perguntam, né? É um lugar ou é um estado, né? Eu já respondi lá na frente, né? Assim como o céu, ele é um estado real. Então, não é um lugar físico, né? Do mesmo jeito do céu, ele é um estado da alma, né? Então, contudo, a tradição também utiliza imagens de fogo para expressar sofrimento espiritual. Então, muitas pessoas são visuais. Não sei se você já ouviu isso, né? Mas muitas pessoas hoje, para aprender determinado assunto, elas precisam ver, elas precisam visualizar as coisas. E a igreja, de alguma forma, né, representa o inferno como um lugar de fogo, como um lugar de sofrimento. Mas não é um lugar, é um estado de alma. Então, quem vai para o inferno? Muitas perguntas sobre isso. Quem é que vai para o inferno? Será que a gente sabe quem é que vai para o inferno, né? Bom, na teoria, quem morre em pecado mortal vai direto para o inferno. Sem se arrepender, né? Vai direto para o inferno. Quem rejeita Deus livremente, né? Tem muitas pessoas que não acreditam em Deus e se declaram ateus, se declaram sem religião, que acreditam numa força, que acreditam em energias, enfim. Então, a igreja diz que as pessoas que rejeitam Deus livremente. O concílio da igreja, né, o concílio de Latrão, em 1215, afirma a existência do inferno eterno. Então, isso foi algo já discutido pela igreja, já existe um documento falando que a igreja acredita no inferno, né? E lá no Concílio de Latrão, em 1215, a igreja afirmou: existe sim, né? Existe o inferno eterno. Já no Concílio de Florença, né, eles afirmaram sobre a condenação eterna para os que morrem em pecado mortal. Então,
não é uma invenção do homem, não é uma invenção da igreja, né? E o inferno existe e foi documentado. Então, lá no início da igreja, os nossos primeiros padres, né, a gente chama de patrística, né, são documentos logo no início da igreja, e tem alguns padres que falaram também sobre o inferno, como Santo Agostinho, que relatou que o castigo é eterno porque a escolha contra Deus foi definitiva. Então, se a gente escolhe contra Deus, se a gente escolhe viver no pecado, se a gente escolhe renegar Deus de alguma forma, então estamos em pecado mortal, então praticamente estamos vivendo o inferno ainda aqui na Terra. Do mesmo jeito que eu falei sobre a experiência de céu, que a gente pode viver o céu aqui na Terra, também existem pessoas que, de alguma forma, já escolheram viver o inferno aqui na Terra, né? Então, São João Crisóstomo, ele vai dizer: o maior sofrimento é a perda de Deus. Então, nós vemos quando alguém rejeita Deus, a gente consegue visualizar nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas roupas, né? No seu físico, no seu espírito. Tudo que a pessoa é, a gente consegue identificar a ausência de Deus naquela pessoa. Então, eu trouxe também aqui a encíclica que fala sobre a possibilidade real da condenação eterna como fruto da liberdade humana. Então, isso significa o quê? Significa que eu e você, nós somos livres. Lembra do livre-arbítrio, né? Então, o Senhor nos deu a liberdade para escolher. Então, nessa encíclica fala muito sobre isso, dessa liberdade humana que nós temos de escolher viver o céu ou viver o inferno. Então, isso é algo que nós precisamos atentar, né? Principalmente porque nós precisamos distinguir aquilo que é céu e aquilo que é inferno. Eu acredito demais que quem vive na caminhada, quem vive buscando as coisas de Deus, quem vive para a santidade, tem a consciência, tem o discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, esse curso, ele não tem a finalidade e o objetivo de dizer quem é que vai para o céu e dizer quem é que vai para o inferno. Nós estamos estudando baseado naquilo que a igreja nos ensina, naquilo que os documentos nos ensinam, os concílios, né, os papas, né, os primeiros padres, que eles falaram sobre esse tema. Existe sim, né, esse estado de alma, que é o céu, que a gente escolhe pelo céu, e o estado de alma que a gente escolhe pelo inferno. Então, está comprovado, está confirmado, no Catecismo da Igreja também fala sobre o céu e o inferno, né? E vimos aqui que ele existe e o que nós precisamos fazer é tomar a decisão, né? A palavra vai dizer ou quente ou frio, porque morno eu te vomito. Então, nós precisamos decidir, né, o que nós realmente queremos viver, ou pelo céu ou pelo inferno. A palavra fala também que nós não podemos servir a dois senhores, né? Ou a gente serve a um, ou a gente serve ao outro. Então, é uma liberdade que o próprio Deus nos deixa livres para escolher, né, o que nós realmente precisamos viver. E é possível viver ainda aqui na Terra, tanto o céu como o inferno. E a gente viu aqui as experiências místicas de santos que viveram também a experiência de céu. A nossa próxima aula, nós vamos falar sobre as experiências de inferno que os santos viveram. Inclusive, nós vamos falar e abordar a aparição de Nossa Senhora de Fátima aos 3 pastorinhos, onde em uma das aparições ela mostrou aos 3 pastorinhos o inferno. Então, essa
é a nossa próxima aula, né, que você não pode perder. Nós vamos estar falando também sobre essas experiências místicas dos santos com o inferno. Muitos santos tiveram essa experiência, não só com o inferno, a gente já falou sobre o purgatório. Muitos santos também tiveram experiências com as almas do purgatório, mas teve muitos também que viram o inferno ainda aqui, né, por misericórdia de Deus, para que essa experiência pudesse nos ajudar, né? Ajudar, com certeza, se você pegar um livro de algum santo e ele vai falar sobre as suas experiências, aquela experiência vai te ajudar, com certeza, a querer viver o céu aqui na Terra. Então, quando acontece, por exemplo, do santo ver o inferno, né? Como Nossa Senhora que apareceu e viveu junto com essa experiência com os pastorinhos, né, de mostrar o inferno para eles, eu com certeza é para que a gente possa entender e confirmar, existe sim, e nós precisamos nos livrar desse estado de inferno, ainda aqui na Terra. Amém? Então, ficamos por aqui, né? Concluímos aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você pode compartilhar com outras pessoas essa aula, né? E também você que ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, ainda dá tempo de você entrar para estudar junto conosco sobre essas experiências na nossa escola de formação, tá bom? Meu nome é Roberta Viana, eu sou aqui de Cabedelo, a minha paróquia Sagrado Coração de Jesus, e eu estou aqui para ajudar você a ir para o céu. Então, eu espero que vocês tenham gostado e nós vamos terminar nossa aula como a gente começou, rezando e entregando a Nossa Senhora, a Mãe da Misericórdia, a nossa vida, os nossos estudos e tudo aquilo que nós precisamos aprender enquanto igreja, né? Então, um cheiro para todos vocês que estiveram aqui, que participaram dessa aula, né? Espero que vocês tenham gostado e possam publicar aí, tira um print da tela, posta, olha, eu participei da aula, né? Você precisa participar também, me ajuda nessa evangelização, tá bom? Então, vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Maria Santíssima, e o nosso Pai espiritual, São José, para sempre sejam louvados. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.